Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, sétimo ano. Sejam todos bem-vindos. Quero dizer que é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Bom dia, Guilherme Arthur. Bom dia, Isabela. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Lucas, Maria Clara, Maria Eduarda, Marina, Monique, Thaís. Sejam todos aí bem-vindos. E dando continuidade na nossa aula ao vivo, né? A gente teve aula ao vivo na segunda, na terça e hoje quinta-feira e outra amanhã, se eu não me engano. Então, veja bem, para essa aula de hoje, né, nós vamos dar aí continuidade, né, aos nossos conteúdos. Espero que todos, deixa eu ver, a transmissão já está sendo feita, a aula já está sendo gravada, tudo certinho. Professor, uma Eu, coisa que eu sempre quis saber. O que é quando você fala assim que é inenarrável? inenarrável é uma coisa indescritível, é uma coisa que eu não consigo traduzir em palavras, esse sentimento, esse prazer, esse momento de aprendizagem, de evolução intelectual, todos esses adjetivos, todos juntos, é igual quando, sei lá, você ganha um presente, aí você fica com aquela sensação e fala, eu não tenho nem palavras para dizer, é como se fosse isso. Ah, tá. Conseguiu entender? Então, olha só, galerinha, voltando à nossa aula aí de ângulos, né, na aula passada, né, eu comecei a explicar algum desses assuntos, né, e o objetivo dessa semana é que vocês compreendam, né, esses 5 tópicos, o que é um ângulo, o que são ângulos adjacentes, o que é a bissetriz de um ângulo, o que é um ângulo complementar, um ângulo suplementar e ângulos opostos pelo vértice. Então, o objetivo dessa semana é atingir esses conhecimentos em específicos. Atingir esses conhecimentos específicos e, além de compreender, conseguir aplicar no dia a dia, né, que é o que nós chamamos de transposição. A gente só aprende alguma coisa de fato quando pegamos aquele conhecimento e conseguimos aplicá-lo em diversas situações, beleza? Então, para isso eu comecei, né, no caso, a falar de algumas aplicações sobre ângulos e triângulos. Falei primeiro aí dos triângulos de descargas das grandes construções, antigamente eram todas construídas por pedra, né, com pedra, e pedra tem um grande peso. Então, para aliviar e evitar desmoronamento, eles criavam esses triângulos de descarga para aliviar o peso em cima dos pilares, das estruturas, das vigas. Falei também de outro exemplo aqui, que é bastante encontrado nos estádios de futebol, no ginásio Ulisses Guimarães também tem, são essas barras aqui de estrutura que chamamos de treliças, beleza? Elas dão bastante resistência às estruturas de construção civil. Falei também que A gente vai falar de ângulos congruentes? Vamos, ângulos congruentes. Ângulos congruentes são dois ângulos iguais. Vamos falar assim, quando estivermos falando de bissetriz, vamos falar de ângulos congruentes. Beleza? Aí eu peguei e falei também, né, que essas aplicações de ângulos e triângulos eram estudadas, certo, há 3.200 anos antes de Cristo, já eram, no caso aí, gravadas nessas pedras de argila. Então, se a gente vê um retângulo aqui, esse retângulo é cortado ao meio, eu tenho um triângulo nessa parte de baixo e um triângulo nessa parte de cima. Nos barcos também da Idade Média, né, as velas desses barcos, né, que levam a direção dos barcos, também tinha aplicação, no caso aí, dos triângulos, né, e, consequentemente, de ângulos, que eram as velas triangular. E depois falei um pouco mais dessas estruturas de ponte, né, que usam essas treliças, esses triângulos e, consequentemente, ângulos para sustentação, né, de estrutura. O guindaste também nós encontramos várias aplicações dessas aí, certo, em estrutura, né, para ela levantar grande quantidade de massa, né, o guindaste ele trabalha bastante na construção civil de prédios muito grandes. Então, a treliça precisa ter muita força, muita resistência. Por esse motivo, toda a sua estrutura é formada por triângulos. Se a gente analisar aqui a sua base, o seu pilar, é todo em triângulo, e também a arte do guindaste
também ela é toda feita pela parte de triângulo. Daí a gente vê a aplicação da geometria, da matemática, da física, da engenharia, né, com bastante concretude quando examinamos as suas aplicações. E aí comecei falando de ângulo também na última aula. Falei que um ângulo ele tinha uma região convexa, que era a região que ficava do lado de dentro, e falei também que tinha a região não convexa, que ficava do lado de fora, essa partezinha aqui mais roseada. E aí eu avancei um pouco e comecei a falar dos elementos dos ângulos. Então, todo ângulo ele tem uma origem, certo? Então, esse O de origem, e a sua origem é aonde nós medimos o ângulo. Então, nós temos um ângulo nessa abertura bem aqui. Um ângulo ele é composto por um lado, certo? Então, esse meu primeiro lado é o lado OA, e também é composto pelo outro lado, que é o lado OB. Então, todo ângulo, no caso, ele tem dois lados que a gente verifica a partir da origem. Então, é o lado OA e o lado, no caso aí, OB. Beleza? E para identificar esse ângulo, eu uso todos esses pontos, né? Eu identifico o ângulo falando ângulo AOB. Repetindo, eu vou dizer que esse ângulo é o ângulo AOB. Observe essa parte aqui, ó, AOB. Isso quer dizer que o ângulo é medido aonde? Na origem, lá no O. Por isso que é o O que tem o chapeuzinho. Então, bem aqui, eu tenho, no caso, esse ângulo AOB. Beleza? Então, deixa eu vir aqui e mostrar para vocês aqui no GeoGebra, certo? Deixa eu abrir aqui esse GeoGebra aqui para falar um pouco. Deixa eu ver se... Já ele abre. Só um momentinho aqui, enquanto está abrindo esse aplicativo. Beleza, aqui, ó. Então, eu vou selecionar a parte de geometria, certo? A parte de geometria. E aí, eu vou fazer o seguinte, pegar um segmento de reta, certo? E esse segmento de reta eu vou fazer assim. Só que esse daqui eu vou renomear e chamar ele de origem, beleza? E esse daqui eu vou renomear também e chamar ele de B, para ficar parecido com aquilo que a gente está vendo. Então, ele tem aqui, ó, um lado, o seu primeiro lado é o lado OA, certo? O lado OA. Ele também tem um outro lado, que é o lado OB. Isso é um ângulo. Então, olha só, essa parte aqui de dentro é a minha região convexa, onde eu vou medir esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo AOB, é a minha região, no caso aí, convexa, e aí eu tenho o valor desse ângulo. A parte de fora, no caso, é a região não convexa, beleza? Então, esse ângulo eu vou designar como ângulo AOB. Tranquilo até aí? Estão todos comigo? Todos me acompanhando? Todo mundo aí de acordo com o que eu estou falando? Até agora, só definições, né? Não tem muito para onde correr. Então, esses aqui são os elementos do triângulo. E outra coisa, o ponto O, que é a origem, certo? Nós chamamos também de vértice do triângulo. Não esqueçam isso, que é bastante importante esse termo vértice, tá bom? Então, a origem denominamos de vértice. Então, se a gente vir aqui no GeoGebra, certo? Esse pontinho bem aqui onde eu acabei de selecionar é o vértice do ângulo, certo? É onde eu meço o ângulo. Tranquilo? E aí a gente avançou e como chegou nessa parte de classificação conforme suas medidas. E aí eu falei que tem um ângulo de uma volta, né? Um ângulo de uma volta. E aí eu falei da GoPro 360, que é aquela maquininha aí, né? Super hipster, né? Moderna, dos blogueirinhos aí do Instagram, Facebook, das redes sociais, que é a GoPro 360. 360 por quê? Porque ela dá uma volta completa, Quando dá essa volta completa, certo? Eu falo que tem 360 graus. Então, se eu dou uma volta completa 360 graus, então se eu dou apenas meia volta, como aqui, então eu tenho 180 graus, que é metade de 360. Uma volta completa, 360, metade de 360, encontramos o ângulo de meia volta, ou então ângulo raso. Um ângulo raso, ele tem uma medida de 180 graus.
Também tenho, no caso aí, ó, o ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? Imagina uma porta fechada. A porta está fechada, então ela tem 0 graus de abertura entre, no caso aí, as engrenagens que faz essa porta abrir, certo? E a parede. A partir do momento que eu abro essa porta, ela começa a ter algum ângulo, né? Então, se a porta eu vou abrindo, ela vai aumentando o ângulo. E quanto mais eu abro a porta, né, com mais facilidade eu passo por essa porta. Tranquilo? Então, o ângulo nulo, ele tem 0 graus. E aí nós começamos com essas definições aqui na aula passada, tudo isso que ainda estou falando é da aula passada. Começamos a definir o que é um ângulo reto, agudo e obtuso. Olha só, o mais importante desse ângulo aqui é o ângulo, no caso, reto. O ângulo reto, ele está presente aí, ó, se vocês observarem agora, né, o teto da casa de vocês, do local onde é que vocês estão, e a parede, vocês vão ver que é uma quina bem aí. Eu estou olhando aqui para a quina aqui do quarto, eu vejo que é uma quina. E toda quina tem 90 graus, toda quina tem 90 graus. E o símbolo de 90 graus, ele é bastante peculiar, ele é bastante particular, que ele tem um símbolo próprio. O seu símbolo é esse quadradinho com ponto no meio. Nos exercícios, nem sempre ele vai falar que esse ângulo é de 90 graus, porque ele quer que você bata o olho em cima desse quadradinho com esse ponto no meio e automaticamente já consegue falar aquilo ali é um ângulo de 90 graus, porque é uma quina. Então, nem sempre vai estar falando que é um ângulo reto, porque ele quer que vocês, né, interpretem que aquilo ali é um ângulo reto. Falei de ângulo agudo. Todo ângulo maior do que 0 graus e menor do que 90 é um ângulo, no caso, agudo. E todo ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180, eu chamo aí de ângulo obtuso. Tranquilo? Isso daqui eu peço que vocês montem uma planilhazinha no caderno de vocês aí, bonitinho, né, com essas classificações, né, conforme as suas medidas. Então, anote esse ângulo, essa tabelinha, que vai ser bastante útil para vocês, tranquilo? E aí eu começo a falar de ângulos adjacentes e ângulos consecutivos. Veja bem, um ângulo, para ser consecutivo, ele tem que estar um do lado do outro. Imagina aí, o que é uma coisa consecutiva? Eu estou assistindo uma série, por exemplo. Então, eu coloco lá na primeira temporada. Assisto o primeiro episódio, beleza, ok. Assisto o segundo episódio, beleza, ok. O terceiro. Então, veja bem, eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro episódio de maneiras consecutivas, um episódio ao lado do outro. Então, eu vou falar que esses 3 episódios eu assisti consecutivamente. A mesma coisa acontece com a parte de ângulo. Veja bem, eu tenho esse primeiro ângulo aqui, ó, que é o ângulo COB, ok? O ângulo C, vértice OB, que é esse ângulo azul. Esse ângulo azul, ele é consecutivo ao ângulo BOA. Então, eu posso dizer que esses 2 ângulos são consecutivos. Para ficar mais claro, eu vou vir bem aqui no meu Smooth Draw, certo? Deixa eu colocar aqui, afastar um pouco para o lado, para a gente falar um pouco sobre isso. Então, imagina aí, ó, eu tenho aqui um primeiro ângulo, certo? Eu vou desenhar dessa forma aqui, assim, certo? E dessa outra forma aqui. E aí eu falei que tinha um ângulo aqui, ó. Um ângulo aqui era a origem, aqui, por exemplo, era o ponto B, deixa eu ver como é que tá lá, né? É o ponto C, né? Aqui ele chama de ponto C, aqui ele chama aí de ponto, certo, B, e aqui ele chama, por exemplo, de ponto A. E aí eu tenho esses 2 ângulos bem aí, ó, que é o ângulo, no caso, o ângulo COB, então o primeiro ângulo é o ângulo C, chapéuzinho no O e B. Isso é o meu primeiro ângulo. Eu também tenho outro ângulo, que é o B, certo? Origem, no caso aí, ó, lá no O, certo? E depois vai lá no A. Então, eu tenho esse primeiro ângulo é esse, e esse segundo ângulo é essa medida bem aí.
E esses ângulos, como está um ao lado do outro, eles são consecutivos, beleza? Eu também tenho outro tipo de ângulos consecutivos. Veja bem aqui, ó. Eu tenho outro tipo de ângulos consecutivos. Deixa eu aumentar a espessura dessa caneta para ficar mais claro. Então, eu tenho outro ângulo bem aqui que ele é consecutivo. Veja bem, eu tenho esse ângulo aqui, certo? Vou fazer assim, ó, certo? Então, aqui é a origem. Aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de A. Eu posso ter um primeiro ângulo aqui que eu vou marcar de vermelho, certo? Que é esse ângulo aqui, beleza, de vermelho. E também tem um outro ângulo aqui agora que eu vou marcar de azul, que é tudo isso daqui, ó. Que é tudo isso daqui. Eu posso também dizer o seguinte, ó. Esse ângulo de vermelho, eu posso escrever ele ângulo AOB. O de vermelhozinho aqui, estão observando? Veja bem, ó, é o ângulo AOB. Então, eu vou escrever aqui, ó, o ângulo A, origem B, certo? Agora, se eu for escrever o ângulo de azul, agora veja bem o ângulo de azul. O ângulo de azul é o ângulo AOC. Vocês concordam que é isso daí? É o ângulo AOC. Eu vou dizer que é o ângulo AOC. Eu posso dizer da mesma forma que esses ângulos bem aqui, ó, AOB e AOC, eles também são consecutivos. Esse ângulo também são ângulos consecutivos. Beleza? Então, eu tenho dois tipos de ângulos consecutivos, que é essa primeira forma que eu mostrei para vocês, e essa segunda fórmula, e esse segundo jeito aqui, segunda forma, né, que é o ângulo tendo os pontos em comuns, certo? Tendo os pontos em comuns, pegando aí toda a região angular. Agora eu vou perguntar se está ok, se vocês estão conseguindo. Professor, Eu? Sim. eu tenho 3 perguntas. Sim, faça todas. Primeiro, o que é isso? Segundo, para que isso serve? E terceiro, para o senhor repetir, porque eu não entendi nada. Vou repetir. Vamos lá, o que é isso? É ângulo. Por exemplo, onde é que nós podemos, por exemplo, encontrar ângulos, né? Por exemplo, a primeira pergunta falou, professor, o que é isso? Estou falando de ângulo. Ângulo é uma região, no caso, delimitada, é uma região limitada. Por exemplo, se a gente for usar o exemplo da nossa visão, se a gente está olhando para frente, a gente tem um campo de visão. Você concorda? Como se a nossa vista fosse aí uma lanterna que iluminasse. Então, tudo aquilo ali que está na nossa região, na frente dos nossos olhos, a gente consegue ver. Então, a nossa visão é como se fosse ali aquela região que compreende um ângulo, certo? Então, tudo aquilo que a gente consegue ver, certo, tem um ângulo. Nós não conseguimos olhar 360 graus, porque eu não consigo ver o que está nas minhas costas, por exemplo. Então, eu teria que girar a minha cabeça, aumentando ou então diminuindo a amplitude, certo, dessa angulação. A outra pergunta que você fez foi para que a gente está vendo isso e onde é que a gente usa isso. Isso daqui é trabalhado bastante no nosso cotidiano. Por exemplo, vocês já viram aqueles carros que quando dá ré, certo? Aparece a câmerazinha no painel, ou então ele começa a fazer um barulho, você está dando a ré, certo? Ele começa a fazer um bip, né? Pi, 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 e à medida que vai chegando mais perto do obstáculo, certo? Ele aí, no caso, começa a fazer mais barulho. Então, imagina um carro aí, certo? Então, um carro, eu tenho esse carro aqui, certo? Imagina esse carro lindo que eu acabei de desenhar, e ele está dando ré. Então, ele tem um sensorzinho, que eu vou colocar até de vermelho aqui, certo? Ele tem um sensorzinho, certo? E ele está indo de ré. Então, bem aqui tem uma parede, e à medida que ele vai, no caso aí, ó, chegando mais perto, ele tem esse campo de visão aqui, certo? Então, o sensor capta toda essa angulação, que eu vou chamar de ângulo aí, chamei de ângulo, sei lá, uma letra grega aí, ângulo θ, por exemplo. Então, ele tem todo esse campo de visão.
À medida que ele vai dando a ré, por exemplo, ó, ele deu uma ré e veio parar aqui, ele deu a ré e parou aqui. À medida que ele vai dando essa ré, o campo de visão dele, no caso, vai mudando, o ângulo vai diminuindo. Então, ele vai diminuindo, o que acontece? O valor desse ângulo que está sendo medido aqui é transformado. Então, uma das aplicações é na tecnologia, mas a gente também não precisa ir muito longe. Não sei se vocês já viram também aquelas luzinhas que liga e desliga de acordo com o movimento. Você está subindo uma escada, pega e acende a luz automático. Então, imagina aí, você tem uma escada aqui, você está subindo essa escada, certo? Imagina a escada lá do colégio. E aí nós temos aquele sensorzinho de lâmpada. Aquele sensorzinho de lâmpada, ele tem também o quê? Uma angulação. Então, se não tem ninguém subindo a escada, ele não aciona. Então, vai vir um rapazinho aqui subindo a escada, na hora que ele chega na angulação, né, do sensor, o que acontece? A luz é acendida. Então, temos essa aplicação. Mas olha só, para a gente começar a estudar essas tecnologias mais avançadas, a gente tem que começar do básico. Então, nós estamos começando do básico para começar a aplicar, no caso aí, em, sei lá, em tecnologias mais sofisticadas. Eu consegui responder a sua pergunta ou faltou mais alguma? Hello? E aí, deu para entender o porquê nós estamos estudando mais ou menos isso? Pode, a Thaís perguntou aqui, professor, pode inverter o ângulo AOC por C? Pode, você pode inverter, tanto faz, Thaís, você medir um ângulo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, você pode inverter tranquilamente, beleza? Deu para entender? Quem foi que me perguntou que eu não vi? Eu só escutei a voz. Deu para entender? Quem foi que perguntou? Alexandra. Alexandra, você conseguiu entender, Alexandra? Deu para melhorar um pouco aí a visão em relação a isso? Beleza, tranquilo. Então, a gente usa mais ou menos para essas aplicações, certo? Agora, veja bem, todo ângulo, no caso aí, deixa eu pegar minha borracha e apagar tudo isso daqui que eu fiz. Beleza? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Então, galera, a gente usa geralmente para essas aplicações de sensores, de visão, os nossos óculos, por exemplo, os óculos de grau que a gente usa, né? É justamente para isso, para pegar a luz que entra pelos nossos olhos, né? E ela conseguir focar. Porque, veja bem, quando nós estamos falando aqui, imagina que aqui é um olho, certo? Imagina que aqui é um olho. Então, aí, geralmente, vamos ver aí que essa pessoa, sei lá, tem miopia, por exemplo, que nem um professor tem astigmatismo e miopia, por exemplo. Então, o que acontece? Tudo que você enxerga é uma luz que entra pelos seus olhos, certo? É processada pelo seu cérebro e você consegue visualizar essa imagem. Funciona desse jeito. Então, se você olha, por exemplo, para essa tela do computador que vocês estão assistindo, então são um monte de ondas que chega na sua vista, é compilado aí, ó, é sintetizado, é reproduzido dentro do seu cérebro, certo? E por causa disso você consegue ver as imagens, certo? Justamente por causa disso. Mas tem algumas pessoas que têm problema de visão. Essas imagens, ela, quando é processada para dentro aí da nossa cabeça, ela é desfocada para dentro do nosso cérebro. Ela é desfocada. Então, a gente pega e usa uma lente. A gente usa uma lente, que é os nossos óculos. Então, essas lâmpadas, então essas luzes aí, ó, as imagens entram pelas nossas vistas, ela é focada por causa de um ângulo que é descrito, e a gente consegue ver, no caso, a imagem direitinho, certinho, do jeito que a gente, né, do jeito que pessoas que não têm, no caso, problema nas vistas, conseguem utilizar. Tudo isso daí que eu estou falando, né, são aí conhecimentos aí da parte da geometria, da matemática que é usada na tecnologia. Então, beleza, falei dessa parte de ângulos aí, o que é um ângulo, no caso, consecutivos, e o que é um ângulo adjacente. Olha só, a palavra adjacente significa, no caso aí, que esteja uma do lado da outra. Então, veja bem, esse primeiro aqui, ó, esse primeiro exemplo, eu posso dizer, no caso,
que esse ângulo, ele é, no caso, consecutivo, ele é, no caso, consecutivo, igual esse primeiro exemplo aqui, ele é consecutivo. Eu posso dizer também que ele é adjacente. Então, veja bem, voltando lá, certo? Eu vou dizer que esse ângulo é consecutivo, só lembrar lá da série, deixa eu terminar de escrever aqui, ele é consecutivo, e ele também é, no caso, esse segundo aqui, ó, cadê, ó? Ele é adjacente. Opa, cadê ele? Saiu. Ele é também adjacente, certo? Mas, beleza, o que significa a palavra adjacente? A palavra adjacente significa também uma ao lado da outra. Mas olha só, esse outro exemplo aqui, eu vou chamar aqui de exemplo A e aqui de exemplo B. Mas para esse outro exemplo aqui, eu também falei que esse ângulo aqui também ele era consecutivo. Ele era consecutivo. Mas ele é um consecutivo de modo diferente. Por quê? Vocês conseguem ver que o ângulo AOC, dentro do ângulo AOC, eu tenho o ângulo AOB? Vocês conseguem compreender que o ângulo azul, certo? Que o ângulo azul, ele contém um ângulo vermelho? Ou então, ou seja, o ângulo vermelho está dentro do ângulo azul. Eu não posso dizer isso? Toda vez que isso acontecer, que tiver um ângulo dentro do outro, eu só posso dizer que ele é consecutivo. Eu não posso dizer que ele é adjacente, porque ângulos adjacentes, eles não podem ser dentro do outro, eles podem ser apenas um do lado do outro. Então, se tiver um do lado do outro, eu vou dizer que é consecutivo e adjacente. Se tiver, no caso aí, um ângulo dentro do outro, eu vou dizer apenas que é consecutivo. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou avançar mais um pouco aqui, que eu vou falar aí de bissetriz de um ângulo. E lembro aí que no início da aula me perguntou sobre ângulos congruentes. Observa bem essa figura aqui, ó. Eu tenho aqui esse ângulo aqui, ó, de 50 graus. Esse primeiro ângulo aí de 50 graus. Esse ângulo é o ângulo AOB. Ele mede 50 graus. Eu vou pegar um segmento de reta e dividir esse ângulo em duas partes iguais. Então, eu vou dividir esse ângulo no meio, que é o que aconteceu nessa segunda imagem que está bem aqui. Quando eu dividir esse ângulo no meio, eu vou formar dois ângulos iguais, porque eu dividi em duas partes iguais. Então, eu vou ter um ângulo de 25 graus e vou ter um outro ângulo de 25 graus. E esse segmento de reta aqui, ó, que vem do O até o P, que vem do O até o P, eu vou chamar de bissetriz do ângulo. O que é bissetriz? Que divide o ângulo em duas partes iguais. Foi o que aconteceu aqui. Duas partes iguais. E aí eu posso falar que esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo de 25 e esse outro ângulo de 25, eu vou dizer que eles são ângulos congruentes, certo? Por que congruentes? Porque eles são semelhantes, porque eles são iguais. Então, toda vez que tivermos ângulos iguais, eu posso dizer que eles são congruentes, que eles são iguais, beleza? Agora, observa aqui, ó, a gente acabou de estudar ângulos adjacentes e ângulos consecutivos. Eu posso dizer o seguinte, que esses dois ângulos aqui, que é o ângulo AOP e o ângulo POB, eles são, no caso aí, adjacentes e congruentes. O que significa isso? Está adjacente, ou seja, um do lado do outro, e além de estar um do lado do outro, eles são o quê? Congruentes, são o quê? Iguais. Então, eu vou dizer que são ângulos adjacentes congruentes, beleza? Essa parte aqui do conteúdo, galerinha, é uma parte que fala muito de elementos, Então, essa parte aqui, vocês têm que fazer resumo para conseguir, no caso aí, deixar armazenado dentro da cabecinha de vocês. Porque professor, pode repetir? Posso. Aqui, levei um susto. Então, veja bem, essa parte aqui do conteúdo, eu peço que vocês façam resumo do livro aí. Por isso que eu pedi para, acho que foi na terça-feira, vocês lerem aquelas páginas lá, porque vocês vão precisar estudar e fazer resumo. E aí, o que eu tinha falado? Aqui, eu falei essa parte de baixo aqui, ó.
Esses dois ângulos, eles são iguais e estão um do lado do outro, um ao lado do outro. Então, eu vou dizer que esses dois ângulos, eles são ângulos adjacentes e congruentes. Ângulos adjacentes e congruentes, porque está um ao lado do outro, beleza? Tranquilo? E eu vou dizer que esse segmento de reta do O até o P é a bissetriz de um ângulo. E aí, avançando mais um pouco, chegamos nessa parte aqui que a gente tem que finalizar. Vou pegar só mais uns 5 minutinhos para a gente ver essa parte aqui, beleza? E amanhã, deixa eu ver, amanhã a gente tem aula juntos? Temos, e amanhã a gente faz exercícios, beleza? Então, eu vou terminar essa parte aqui e amanhã a gente faz exercício. Então, olha só, falei de bissetriz, falei de ângulos complementares. Agora eu vou fazer uma pergunta bem aqui. Alguém sabe me dizer o valor desse ângulo? Reparem bem. Alguém sabe falar assim, professor, esse 90 ângulo... graus. 90 graus. 40. 90 graus, por que 90? Porque é o quadradinho. Lembra que eu falei que toda vez que aparecer esse quadradinho aqui, certo? Eu sei que é um ângulo de 90 graus. Então, agora observa o seguinte, toda vez que eu tiver, no caso aqui, dois ângulos dentro desse quadradinho, eu vou dizer que esses dois ângulos, eles são ângulos complementares. Como assim, professor, ângulos complementares? Veja bem, eu não tenho esse ângulo verde, eu não tenho esse ângulo meio roxo, o ângulo verde e o ângulo roxo, quando somado, eles têm que dar quanto? 90 graus. Então, se o roxo aqui mede 30, obrigatoriamente o outro vai ter que medir quanto? 60, porque o ângulo verde mais o ângulo roxo tem que dar 90 graus. Se eu sei o valor de um, eu vou subtrair de 90 e vou achar o valor de outro. Então, olha só, e esse termo, galera, esse termo, eu quero que vocês armazenem ele na cabeça. Ângulos complementares. Todo ângulo complementar, a soma de dois ângulos complementar é igual a 90 graus. A soma de dois ângulos complementares é de 90 graus, beleza? Então, armazenem bem isso daí, não esqueça. Professor, como você vai saber que aquilo é 60 e o outro é 30? Eu chutei, só para dar um exemplo aleatório. Eu chutei. Mas já está escrito ou a Vai. gente tem que adivinhar? Não, a gente não vai adivinhar, não. A gente vai estar escrito. Sempre ele vai estar perguntando. Sabendo que esse ângulo aqui é de 60 graus e que a soma dos dois ângulos, e que esses dois ângulos são complementares, qual é o valor do outro ângulo? Sempre ele vai te falar um para você responder o outro. Vai ser assim, sempre. Nunca você vai ter que adivinhar. Sempre ele vai falar um para você acertar o outro. Tá bom? Agora, olha só, a soma de dois ângulos complementares que tem um quadradinho é 90 graus. Agora, olha só esse outro aí. Alguém consegue me dizer qual é o valor desse ângulo aqui, ó? 180 graus. É um ângulo de meia volta. Uma volta completa é 360 graus, mas ele tem o quê? Apenas meia volta. Então, eu vou dizer o seguinte, que a soma do ângulo verde mais o ângulo roxo tem que dar igual, no caso aí, a 180 graus. Por exemplo, estou chutando um valor aqui aleatoriamente. Se o meu ângulo verde mede 150, obrigatoriamente o meu ângulo roxo tem que medir 30, porque 30 mais 150 é igual a 180. Então, sempre ele vai me falar o valor de um para me descobrir o valor do outro. Agora, olha só, o outro eu chamava de complementar. Esse daqui eu chamo de ângulos suplementares. Então, complementar, a soma dá 90 graus, suplementar, a soma dá 180 graus, beleza? 180 graus. Então, é isso daí, beleza? Temos um outro ângulo que nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, que tem uma abreviação aqui, ó, que está marcada em negrito, que é OPV, opostos pelo vértice. O que é um ângulo oposto pelo vértice?
Veja bem, tá vendo o vértice aqui, ó, o V de vértice? Todo ângulo oposto pelo vértice, eles são iguais. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, eles são opostos, se eles são opostos, eles estão um na frente do outro. Por exemplo, o meu computador, ele está oposto a mim, porque ele está na minha frente. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que esse ângulo A, ele é igual ao meu ângulo B. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Meu ângulo A, ele é igual ao ângulo B. O meu ângulo X, ele é igual ao meu ângulo Y. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. Então, o que eu quero que vocês saibam é isso. Ah, professor, não. A única coisa que eu quero que vocês saibam é quando o enunciado falar que são ângulos opostos pelo vértice, no exercício, na atividade, vai estar lá. Esses ângulos são opostos pelo vértice. Então, na hora que ele falar isso, tem que, ó, acender a luzinha aí na cabeça de vocês e falar, se são opostos pelo vértice, então eles são ângulos iguais, beleza? Então, o ângulo AB é igual e o ângulo XY são ângulos iguais. E apenas isso daí era o objeto de estudo da nossa aula. Peguei 5 minutos de vocês. Amanhã, certo? Cadê aqui, ó? Amanhã nós vamos resolver esses exercícios bem aqui e a gente termina aí o assunto da primeira semana de aula, resolvendo esses exercícios. Antes de terminar a aula, eu quero mostrar aqui para vocês aqui que eu postei, certo, as nossas atividades, 7º ano, olha só. Ontem à noite eu separei alguns exercícios para vocês, tá todo mundo me acompanhando, ó. Primeira atividade, 3º bimestre, livro A Conquista da Matemática, página 172, e aí tem atividade aí, essas aqui que eu marquei, ó, 1, 2, 3, eu marquei todas as atividades, mas só que a data de entrega, ela tá bem, né, bem singela, é para entregar no dia 7/8, 7/8, então eu vou olhar aqui, ó, vocês têm, cadê meu calendário? Então, vocês têm aí exatamente aí 8 dias para fazer esse exercício. Não deixem para fazer tudo na véspera da entrega, viu, galerinha? Não deixe para fazer tudo na véspera da entrega. Se você fazer 2 por dia, ou então 3 por dia, você termina aí bem antes, beleza? Você termina aí, se vocês têm 8 dias, se você fazer 3 por dia, você vai terminar aí com 4 dias. Então, tem um tempinho bom para vocês fazerem esse exercício. Tentem fazer o quanto antes possível e não deixem de ler essa ferramenta poderosíssima que vocês têm nas mãos, que é o livro didático. Esse livro didático aí, ele é excelente, viu? Mais à frente eu vou contar a minha história com esse livro. Foi com esse livro aí que eu também aprendi na época do meu ensino fundamental. Beleza, galerinha? Sem mais delongas, deixa eu encerrar aqui e livrar vocês aqui da minha aula agora.